Mais uma semana bastante turbulenta nos mercados, com bolsas caindo, juros subindo e aquela desconfiança cada vez maior, mas principalmente o dólar derretendo. Será que nós estamos numa crise parecida com 2008, que pode criar um colapso mundial? Ou será que é um pouco diferente do que a gente imagina? Então, no capítulo de hoje, eu quero voltar a falar mais sobre os fundamentos do sistema monetário para tirar um pouco, obviamente, das confusões criadas por narrativas. Então, nesse exato momento que eu estou gravando, eu até quero mostrar os gráficos para você. A gente tem ali uma bolsa SP500 está despencando, novamente um mau humor no mercado. É claro que as notícias sobre o Trump sempre voltam à tona, negociações que não estão dando muito certo em relação à China, tarifas e tudo isso, mas a gente tem muito mais fatores que agem além de tarifas, né? E ao mesmo tempo você tem os juros que querem ser controlados cada vez mais pelo governo, que é baixar de qualquer forma, né, com os ataques que foram feitos ali ao Powell, com o objetivo de trazer esses juros de 10 anos para baixo, mas por enquanto não é o que vem acontecendo. Então aumenta cada vez mais a narrativa de insegurança e instabilidade no mercado que deveria ser o mais estável do mundo. Mas a grande narrativa de hoje é o DXY, a força do dólar. Então, nesse exato momento, ele está despencando. Tá ali, chegou um momento que o DXY foi para 98,9, agora ele está ali um pouco acima dos 99, dando aquela narrativa do o dólar morreu, né? Não tem como. Aqueles que estavam achando que o dólar era o todo-poderoso, agora isso caiu por terra. E agora nós vamos ter uma crise monetária porque os Estados Unidos estão sendo tratados como um país emergente. Então, essa é a grande narrativa do momento, fazendo uma saída, criando uma saída, uma fuga de capital dos Estados Unidos, principalmente para o resto do mundo, apesar do mundo não estar indo muito bem. Mas você vê uma corrida ali para o euro, etc., o franco suíço, moedas que valorizaram muito forte em relação ao dólar nesse momento. Então, o que eu quero trazer agora é um pouco, não é do contraponto, mas caso nós tenhamos de fato um tipo de crise, um crash que vai acontecer agora, ele tem muito mais características deflacionárias do que inflacionárias, ou de um dólar realmente mais fraco, e ele pode ser muito mais perigoso do que a gente imagina. Então, antes de entrar nos detalhes disso, eu quero novamente agradecer o pessoal que participou da Masterclass, e eu disponibilizo agora, talvez seja o último dia que eu vou deixar isso aqui no canal para você poder ver o replay, né, da Masterclass, e também convidar você a participar da jornada Omni-Macro, onde a gente vai navegar juntos, eu vou guiar você, pegar você pela mão para poder usar da melhor forma possível e ajustar os seus investimentos para essa nova realidade de um mundo cada vez mais desglobalizado. Mas se você quiser fazer somente uma vistoria ali dos seus investimentos, uma checagem para ver se a sua alocação está certa ou ver como poder corrigir, a nossa equipe vai poder ajudar você usando esse QR Code que você está vendo aqui nesse canto, ou também nos links da descrição abaixo, perfeito? Então, voltando aqui ao nosso tema, uma das coisas mais mal entendidas, para falar a verdade, sobre o que aconteceu em 2008, eu tenho até um capítulo sobre esse assunto, você teve um grande medo dos bancos se tornarem ali o Bear Stearns ou o próprio Lehman Brothers, né, aquela grande quebra que todo mundo se lembra. Então, para quem acompanha aqui o podcast, sabe que os bancos entraram numa grande defensiva. Então, houve uma grande restrição a risco, que ela aconteceu de várias formas, não somente pela própria sobrevivência dos bancos, mas também pelo número insano de regulamentações que foram criadas a partir dali, que começaram a criar travas nos bancos. E eu falei em detalhes, né, para os membros que estão aqui no YouTube, um pouco de como que funciona a parte da regulamentação, mas só para te dar uma ideia de 5 principais regulamentações que foram criadas nos bancos, né, o SLR, RWA, Stress Test. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essas siglas, mas eu explico em detalhes como cada uma dessas funciona para os membros, né? E vou ter inclusive capítulos mais detalhados, se for algo que te interessa, para você entender de fato, né, como que funciona a parte macroeconômica, eu convido você a se tornar também um membro do canal. Mas enfim,
para tentar resumir aqui, até porque a gente não tem muito tempo, essas restrições, elas mudaram completamente o formato do sistema mundial. Então, os bancos, eles se expunham mais a risco, eles selecionavam quais eram as melhores empresas, os business plan, né, para você poder criar novos empregos e fazer investimento na sua empresa. Porém, os bancos, eles se voltaram para a segurança, se voltaram para a preservação, para que eles não fossem o próprio Lehman Brothers. E isso criou um conflito de interesse muito grande, porque um banco que não quer emprestar, ele antes era responsável pela redistribuição de dólares ao redor do mundo, ele passa a pensar na própria sobrevivência e guarda os seus próprios dólares, querendo simplesmente criar aquela arbitragem mais fácil. Então, vários tipos de mecanismos foram criados a partir dessa regulamentação, onde os bancos tentam gerar lucros para si mesmos, mas sem distribuir esses dólares para quem realmente precisa. E isso cria o grande problema do sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos. Porque se os bancos estão menos propensos a emprestar, você tem menos dólares circulando ao redor do mundo, fazendo com que quem precisa pagar as suas dívidas em dólares não tenham o suficiente para poder fazer isso. E é esse que é o grande risco de um crash que possa vir a acontecer. É um crash deflacionário, onde a falta da circulação de dólares faz com que a inadimplência acabe ocorrendo e aí você cria um efeito cascata. Então você vê em muitos lugares, quando a gente vê ali problemas com o Japão, né? Você ouve falar sobre carry trade, basis trade, várias coisas que estão ocorrendo nesse exato momento. Você tem que sair da sua posição para voltar. E é o principal movimento hoje que está, inclusive, fazendo com que os juros de 10 anos americanos estejam numa gangorra. Ele sobe, depois ele cai, depois ele sobe, depois ele cai. Você percebe que isso é uma história muito mais do que simplesmente ninguém mais confia na dívida americana, é um problema de falta de liquidez no sistema euro-dólar, porque a pergunta que ninguém está se fazendo nesse exato momento é: por que a venda? Será que ela é simplesmente pelo fato de você não confiar mais nos Estados Unidos? Ou será que é uma coisa muito maior, né, no sistema euro-dólar, que eu sempre falo aqui, bem maior do que a quantidade de dólares dentro dos Estados Unidos, e você tem uma quantidade cada vez maior de entidades que estão sendo obrigadas a vender esses títulos, não porque elas gostariam, porque elas estão se livrando de uma batata quente, mas porque elas precisam vender o seu estoque para poder obter os dólares que elas precisam para pagar as suas dívidas. Então, tudo isso são sintomas que você vai vendo, você não consegue saber exatamente aonde o próximo problema pode acontecer, só que são, como o próprio Jeff Snyder fala, né, um grande buraco negro nesse sistema euro-dólar, mas você avalia mais pelos sintomas, apesar de não termos um raio-x específico para saber onde o próximo dominó pode cair. Esse tipo de relacionamento vai mostrando cada vez mais que você tem uma falta de óleo na engrenagem desse sistema do dólar, o que é uma má notícia para os Estados Unidos, mas é uma notícia pior ainda para o resto do mundo, que depende desses dólares para poder fazer os seus pagamentos. E aí você talvez diga: Renaud, mas não faz sentido nenhum você ter um DXY tão baixo assim. O dólar ele está morrendo. Na verdade, você sempre falou ali que ele é bastante abundante quando o DXY ele está caindo. Porém, eu já comentei até em capítulos anteriores como esse DXY está sendo um movimento cada vez mais explicado pelo euro, certo? O euro está tendo você está tendo um movimento extremo de capital que está saindo dos Estados Unidos, indo nesse exato momento para a Europa, e o DXY é composto, quase 60% dele é composto pelo peso do euro. Então, o que acontece no euro e o que acontece no Japão tem muito do que dizer sobre o que acontece no DXY, mas isso não está refletido em todas as moedas do mundo, apesar de que essa semana começou a ficar cada vez mais, né? Você vê mais moedas, o dólar ele está numa fraqueza nesse exato momento baseado no índice, porém as dívidas em dólares no resto do mundo continuam. Então essa demanda futura, ela continua. Você está com uma bagunça nesse exato momento, cria muita fumaça na hora de você interpretar o que está acontecendo, só que você vê cada vez mais sinais nos mercados de crédito, que é ali que você pode ver realmente um problema acontecendo. Temos algo que já está implodindo nesse exato momento? Não existem
sinais, mas nada que tenha quebrado toda a infraestrutura nesse exato momento. Só que a forma de você realmente criar uma crise onde a coisa vai pegar de fato, ela vem de uma crise de crédito, onde você não tem dólares suficientes para poder pagar suas dívidas, onde os bancos eles estão guardando cada vez mais, não estão redistribuindo, só que aí, isso no final das contas, quando você corre em busca desse dólar, aí você tem uma reversão do DXY, que é literalmente o que se fala no milkshake do dólar do Brent Johnson. Então, só que a maioria da atenção está para o que está acontecendo agora, como se nós estivéssemos no crash nesse exato momento. Por isso que eu tento sempre trazer a perspectiva de como funciona a mecânica monetária para você não cair nessa confusão. Novamente, descrever um sistema não é defendê-lo, ele tem uma série de falhas, com certeza tem uma série de problemas gigantescos, mas é importante você não criar uma correlação muito simples, simplesmente porque você está vendo o DXY despencando e imediatamente achando que tudo acabou, o império acabou, e provavelmente vai ser uma série de comentários nesse sentido, mas faz parte do jogo. Então, descrever um sistema não significa defendê-lo. Então, ele tem sérios problemas, só que é muito importante você não cair em narrativas e realmente aí entender cada vez mais como essa dinâmica realmente funciona para o dólar e também para a extensão de crédito. E o grande problema não é uma hiperinflação do dólar ou impressão de dinheiro, mas exatamente o contrário. Ele vai vir aí de uma possível deflação.